Amém. Mas, o pastor Alex acabou matando um pouco da minha introdução, sabia? Ele foi falar da mensagem dele da manhã aqui, e eu estive com ele nessa manhã. É difícil a gente poder estar juntos, às vezes, quando nós vamos ministrar. Nem sempre você tem a disponibilidade de tempo para poder estar junto na hora que vai ministrar. Mas hoje nós estamos os dois aqui, eu e ele e eu juntinhos. Então de manhã eu colaborei com ele e agora à noite ele comigo. E eu fui ministrado nessa palavra e foi muito interessante porque eu tinha uma palavra preparada, e é essa palavra que nós vamos compartilhar. E muitas das coisas que ele disse aqui se encaixam perfeitamente no contexto do que nós vamos ver juntos agora à noite. E é bem interessante porque o Espírito Santo é fantástico. E ele faz as coisas de uma forma que tudo se encaixa, tudo é perfeito. E nós conseguimos, quando nós estamos sintonizados nele, fazer todas as coisas para que o reino de Deus seja estabelecido e a vontade de Deus seja soberana. E tudo aquilo que ele tem reservado para nós possa ser ensinado, transmitido. Amém? O pastor Alex falou aqui a respeito das igrejas, né? Ele começou falando das igrejas do Apocalipse. E é bacana estudar o fato das igrejas do Apocalipse, porque ele colocou aqui, os estudiosos, né? Eu não sou um estudioso, muito menos do Apocalipse. Mas eu sou um xereta, um bom xereta. Eu gosto de ler, leio bastante. E eu tive a oportunidade de ter um ensinamento interessante a respeito dessas igrejas, um estudo interessante a respeito do que elas representam, o caráter de cada igreja, o que cada igreja de fato quer dizer em relação a nós hoje. O que as igrejas do Apocalipse, segundo as pessoas que frequentavam, segundo o grupo de pessoas que formava aquela igreja, segundo a localidade que elas se encontravam, cada uma dessas coisas representa de fato hoje nas igrejas que compõem o todo das igrejas de Cristo. E o pastor Alex levantou aqui a igreja de Filadélfia, né? Todos que já leram isso alguma vez sabem que a igreja de Filadélfia é a única igreja que não tem uma advertência, uma admoestação direta a respeito desse caráter, desse comportamento, dessa característica que cada uma das igrejas tem. À exceção de um senão a respeito justamente do poder, né? Porque Deus diz assim, é tudo tranquilo, senão o poder. Há algo nesse poder que não me convence muito. E esse poder, o pastor Alex colocou, é o poder do dunamis. É a palavra específica, a palavra dunamis, o dínamo, a força que nos movimenta, que o poder que está sobre nós, que faz com que a gente possa realizar todas as coisas, exercer os dons que Deus nos conferiu, o nosso ministério, enfim, tudo aquilo que nós temos para realizar aqui na face da terra. E esse dínamo, essa conexão, se dá através do momento em que nós nos dispomos em oração, que nós nos dispomos, algumas vezes em silêncio, a ouvir a Deus e receber de Deus a sua direção. Então ele ministrou isso e ele já fez aqui esse levante e que você possa usufruir da ministração. O Vlad deve colocar logo no começo da semana no ar. Não deixe de assistir, porque é precioso mesmo. É algo especial. Ele fala especialmente da direção para a nossa igreja. Vou repetir. Ele fala especialmente da direção para a nossa igreja. Amém? Nós temos que partir de um princípio muito importante. E que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é esquecido. Mas cada igreja do Apocalipse tem um anjo sobre aquela igreja. E o anjo sobre a nossa igreja fala com quem? Com ele. É o pastor Alex quem nos dá a direção. Nós, pastores, ministros, enfim, todos aqueles que nos dispomos a trabalhar aqui e aqueles que congregamos aqui, todos nós recebemos a direção através da vida do pastor Alex e da pastora Lilian. São eles a autoridade que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Portanto, esse conceito é muito importante. Quando ele traz algo nesse sentido, eu vou te dar um conselho. Guarda, porque certamente você vai ter grande utilidade na sua vida. Amém? E não adianta dizer amém e não aproveitar, tá bom? Tem que dizer amém, ver e botar em prática, tá bom? Eu quero, então, começar aqui. E eu vou ver, agora vai sair, olha lá, vai sair escuro. Vai, né? O título da ministração de hoje é Levantando a Cabeça.
eu escolhi um fundo que é uma lousa. E a lousa não é a coisa mais apropriada para essa nossa projeção da noite e dia, né? Nós estamos no lusco-fusco agora, não fica muito bem. Mas dá para ler, não dá? Então nós cantamos hoje aqui, levantando as cabeças, né? Portais, levantem as suas cabeças. E é uma forma diferente de eu e você enxergarmos a vida. Levantar a nossa cabeça. Hoje em dia, existem muitas igrejas do mundo cristão. Assim como havia lá em Apocalipse essa diferenciação que Deus coloca diante de nós, hoje também existem inúmeras igrejas, não são poucas. Tem ruas que a gente vai e tem igrejas assim em profusão, não sei se vocês já repararam. Tem um número assim exagerado de igrejas, umas junto das outras. E as mais recentes, as que surgiram mais recente, elas costumam surgir com uma proposta de uma nova visão. Quem já ouviu essa história de uma nova visão? Aí, levanta sua mão. Alguém já ouviu? Tem sempre alguém chegando de última hora com uma nova visão. Eu, sinceramente, não entendo que haja a visão. Eu creio que Deus dá a visão para o líder da nossa obra e nós seguimos dentro dessa visão e uma visão há para cada igreja. Mas uma nova visão remete a uma coisa meio complicada, porque hoje é tudo rápido, tudo satisfatório, tudo próprio, tudo dirigido para nós. E essas igrejas surgem bem nessa toada, bem nessa levada. E esse assunto não é novo não, porque essa administração que eu estou trazendo, eu trouxe pela primeira vez em 2006, 7 anos atrás. Então não estou contando nenhuma novidade que surgiu agora. Essas igrejas elas vão se formando ao longo do tempo. E elas vêm com a ideia de como ser um bom cristão, né? De como alcançar o mais rápido possível as bênçãos de Deus. Se você ligar a televisão, você vai ver algumas delas no ar hoje. Elas estão lá para que você receba a bênção de Deus a qualquer custo, de qualquer jeito e o mais rápido possível. Mas o fato é que, só para lembrar, a menor distância entre 2 pontos, sendo uma reta, espiritualmente falando, não é 100% assim. A gente não pode encurtar todos os caminhos simplesmente querendo alcançar os benefícios de Deus sem conhecer primeiro o que Deus tem reservado para nós, o que Deus quer de nós, o que Ele requer de nós. E também sem examinar o que em nós é necessário ser modificado, ser transformado para que Deus possa agir plenamente com esse poder dunamis na nossa vida. E tem outras igrejas mais antigas, essas eu não sei. Eu não participei nunca de igreja muito antiga, não sei se você já participou. Já participou de igreja antiga, não? Tem algumas até que são denominacionais. E essas igrejas antigas, elas têm feito de tudo para assegurar os seus usos e costumes. Para que os seus usos e costumes não sejam contaminados. Eu estava me lembrando disso agora ali em pé, não sei porque o Espírito Santo me tocou, mas eu me lembrei do Santo Américo. Eu estudei em escola tradicional boa parte da minha vida. Meus pais tinham essa visão de que tinha que ser uma escola tradicional. E o Santo Américo, na minha época, eram 3.000 homens. 3.000 homens juntos. 3.000 ogros reunidos num espaço, não muito grande. Então, quando esses ogros estavam reunidos, nós naquela época tínhamos aula, eu não lembrei o nome da professora, porque ela fazia questão que nós chamássemos ela de madame. E era madame para cá, madame para lá, e madame era assim. Mas era minha professora de bons costumes. Eu estava me lembrando disso porque eu estava aqui com o paletó ali, e eu vi que o paletó desabotoou enquanto eu levantei meus braços, e até hoje eu tenho o bom costume, ficou gravado em mim, a história é que se o paletó for de 3 botões, serve para o 2 também. Mas no 3 botões isso ficou gravado porque é o que ela usava em nós. Algumas comemorações nós tínhamos que nos vestir formalmente, e os 3 botões servem, sabe para quê? Ó, este aqui é o sempre, este aqui é o de vez em quando, e este aqui é o nunca. Tem igreja que faz exatamente assim com todas as coisas. Sempre você vai ter que agir da mesma forma, independentemente do mover de Deus, independentemente da vontade do Espírito Santo. Porque é assim que era antes, é assim que é hoje, e assim sempre será. E tem igrejas, essas mesmas igrejas, que proíbem você de fazer qualquer tipo de coisa. Ou seja, igrejas onde você não pode. Alguém de vocês conhece uma igreja onde você não pode?
Está errado, né? A palavra de Deus é que nós podemos todas as coisas. Apesar de que boa parte delas não nos convém. E que nenhuma delas nos faça de escravo, né? Não tome o nosso tempo demasiadamente. Mas essas pessoas vivem escravizadas nisso. No passado, na tradição. Tem fotografia do primeiro pastor até o último. Sabe aquela coisa bem tradicional, bem marcadinha, bem certinha. E ainda aquelas que se auto-intitulam as liberais. As novas igrejas que vêm surgindo, né? Ou as mais ungidas. Tem igreja que só lá acontecem as coisas. Nas outras não acontece. Só lá o Espírito Santo visita. Nas dos outros ela não aparece. Se não for lá, pronto, não funciona. Mas na verdade elas usam de uma manipulação, ou de toda sorte possível de manipulação, seja ela teológica ou não, para que o poder seja de quem dirige, de quem preside, no sentido de que isso faça com que as pessoas estejam focadas nele, e ele possa manipular e mover segundo a habilidade, segundo a eloquência, segundo o favorecimento. Eu costumo dizer que para encher uma igreja é fácil. Basta dizer doçura aos ouvidos. Basta abrir as portas e começar a produzir prosperidade, mirabolâncias e coisas que as pessoas gostam de ver. Coisas visíveis, fáceis, rápidas, e de repente tudo enche. Mas o que será que de fato isso produz na minha vida e na sua vida? O que será que isso tem a ver com a visão de reino de Deus para as nossas igrejas? Eu louvo a Deus porque a nossa igreja não se encaixa em nenhuma dessas daqui que nós citamos. E eu louvo a Deus de verdade, eu falo para você de coração, porque nós temos aqui uma oportunidade única. Eu fico às vezes assim admirado com a generosidade do Ares e da Lilian de permitir que não só nós pastores, mas ministros e pessoas que trabalham, possam livremente exercer o seu ministério, exercer o dom que Deus tem conferido a cada um de nós, aqui. Ele tem uma facilidade enorme, aliás o casal tem uma facilidade enorme em permitir que a gente participe, que a gente desenvolva isso que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Então todos nós aqui temos oportunidade, nós não estamos amarrados na cadeira. Mas a igreja, do ponto de vista da realidade do reino, será ela um lugar de manifestação de sinais de prodígios pirotécnicos, sem sentido? Vocês já viram quantas igrejas agora aparecem na televisão? E aparecem cenas que, me perdoem, eu sou crente. Eu gostaria de acreditar, mas eu faço força em fé para acreditar, e boa parte do que eu vejo eu não consigo trazer para a realidade. Não para a realidade do reino. Tem gente fazendo coisas aparecerem e surgirem, que eu não vejo sentido para quê? Honesta e sinceramente. Porque o que quando Deus atua, quando Ele traz algo, quando Ele manifesta o seu poder, quando há uma manifestação sobrenatural de Deus, algo muda. Muda na minha vida, muda na sua vida, muda no corpo de Cristo. Alguém é curado, alguém é liberto, alguém é mudado. Mas tem gente fazendo coisas que não mudam em nada. Tem gente acreditando valor a um copo d'água abençoado em cima da televisão. Ou então fé no pozinho da Terra Santa. Eu não tenho nada contra fazer aparecer dente de ouro, mas eu não vejo por que isso tem a ver com o reino de Deus. Não entendo o que isso de fato muda na vida de alguém. Honesto e sinceramente, esse é o meu ponto de vista. O que eu penso é que Deus está querendo algo diferente. Funciona? Funcionou. Talvez nós sejamos um clube de interesse de negócios? Também não. Tem igreja onde as pessoas se reúnem e creiam. Eu sei bem que isso existe. Para fazer, sabe o quê? Startups. Você sabe o que é uma startup? São empresas que se reúnem para lançar novas ideias. E todo mundo junto consegue arrumar lá um caixa para poder fazer novas ideias. Tem gente que vem à igreja para fazer negócio. E se reúne no canto e se ajunta para poder ver quem é que pode financiar ou ajudar a fazer o seu próprio negócio. A igreja se torna então o quê? Um balcão de negócios. Não vejo nenhum benefício para o reino nisso, honesta e sinceramente falando. Eu não sei, quem sabe, se a igreja se tornou uma reunião religiosa, do tipo que as pessoas ficam mais focadas no problema do que na solução. Tem igreja que quer
só quer receber pessoas perfeitas. Aliás, naquelas igrejas só caminham pessoas perfeitas. E eu não sei você, mas eu tenho convicção da minha imperfeição. E eu louvo a Deus porque Ele trabalha nela todos os dias. Cada vez que eu reconheço que eu sou imperfeito e eu preciso da transformação dEle para a minha vida. Mas tem gente religiosa querendo ter uma plateia bonitinha, de ovelhas branquinhas, imaculadas. Todo mundo gostaria, né? Eu tinha na minha mesa, no gabinete pastoral, a Mari me deu de presente, uma ovelha branca. Ela ficava ajoelhadinha assim, branquinha, bonitinha, e você apertava o bracinho dela assim, e ela recitava o Pai Nosso. Alguém entrou na minha sala, pegou a ovelha, arrumou um vidro branco, bonito, e botou assim, puf, em cima dela. Aí eu perguntei, por que você fez isso? Para não escapar, porque você não vai ter uma outra branquinha dessa nunca mais. Para não escapar. Porque hoje é uma redoma, puseram uma redoma nela assim, paft, para não escapar. Porque é a única branquinha que você vai ter. Eu falei, meu Deus. Tem gente que ele quer colocar redoma nas igrejas, uma forma religiosa, de tudo. Oh, já viram? Até a oração começa a me engasgar. Porque só tem gente que, quando vai orar, lamenta, Senhor, e meu Deus, e o Deus de todas as gerações. Já viram? Eu fico incomodado como é que alguém conversa com o Pai nessa liturgia toda vez. Não que os meus filhos sejam desrespeitosos para comigo. Creio que os pastorais também não são para com ele. Mas tem que ter certa liberdade, não? Nós temos que ter certa fluência na presença de Deus. E eu, para não ficar com uma resposta minha própria, eu vou responder o que Jesus respondeu para esses formatos. Ele diz assim, funciona, ele diz, e o iPad não funciona. O que acontece? Foi. Ele diz assim em Lucas 5,31, não necessitam de médico os sãos. De novo? Pois, né? Acontece que eu estou dando vários toques e ele não vai, né? Então diz assim, onde é que eu estava? Aqui. Em Lucas 5,31 ele diz, não necessitam de médico os sãos, mas sim os enfermos. Logo, eu tirei minha própria conclusão, igreja é um belo de um hospital. Um lugar onde nós, eu e você, podemos ter o privilégio de ser bem tratados. Tratados pelo nosso Deus. Curados das nossas enfermidades, dos nossos problemas. Enfim, tendo a nossa lãzinha enroscada, que não é tão branquinha quanto aquela ovelha que eu contei. Tirado os seus nós. Alguém tem cachorro em casa, hein? Eu tenho 5. Não sei que insanidade foi essa, mas eu tenho 5. E 2 deles são 2 Golden Retrievers. Então tem aquele pelo bonito, grandão, assim. E quando tem um nó, para tirar um nó daquilo, dá trabalho. O pastor Ares falou hoje de manhã aqui, pastor tem trabalho. É verdade. Tirar nó de ovelha não é tarefa para qualquer um. Não é fácil. Quando Deus deu essa incumbência, Ele sabia bem do que estava falando. Então Jesus está dizendo exatamente isso. Eu e você, nós temos a oportunidade, na nossa igreja, no fluir do poder de Deus, através da vida dos pastores, através da vida das pessoas que estão conosco congregando, de sermos curados. Curados dos nossos problemas, curados das nossas enfermidades, das coisas que nos põem aprisionados, escravizados, em maus lençóis e mal-estar. E falando em doentes, eu vou aqui tentar fazer voltar o meu negócio. Vamos ver se ele volta do meu jeito. Falando em doentes, Jesus nos relembra e confirma algo que Jó, muito antes de nós, havia experimentado. E ele diz assim lá em Jó 13,4. Vós, porém, sois forjadores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. Vocês já leram isso, não? Quando eu li isso, doeu meu estômago. E como eu disse aqui, me perdoe, eu sei que é pesado. Eu concordo que não é algo fácil. Mas nós sabemos que a verdade ela tem um peso.
E ela tem um peso importante na minha vida e na sua vida. Quando Deus trabalha com a gente, nós temos que entender que nós temos que estar de acordo com aquilo que nós vamos fazer, que nós vamos realizar. Você não pode se dispor a fazer as coisas para Deus se você não estiver alinhado com a vontade de Deus. Tudo aquilo que você fizer de vontade própria, certamente vai ser infrutífero. No entanto, se você estiver antenado com a vontade de Deus, independentemente da sua percepção, as coisas vão funcionar. Eu usei até esse exemplo, que é desse momento aqui de manhã, hoje. E eu me lembro que eu fui ministrar muitos anos atrás, numa igreja bem simplesinha, lá em Autônia, de um pastor amigo meu. Lugar longe, bem longe. E a igreja é muito simples. E eu fui para lá preparado para abençoar a igreja. Eu fui equipado para isso. Levei um pastor junto comigo, e nós fomos os dois juntos. E nós fomos lá ministrar. Um povo que, na maioria absoluta, é ex-boias frias e ex-prostitutas. Uma igreja bem simples, um negócio bem diferente do nosso contexto. E nós fomos ministrar. Na sexta-noite eu ministrei os líderes da igreja. Sábado de manhã nós ministramos os homens, uma reunião de homens. Depois tivemos uma reunião no sábado à tarde com os casais que iriam oficializar o casamento. Gente que já tinha filho. Estou falando de ex-prostituta e ex-boia fria. E depois no domingo de manhã um culto, no domingo à noite outro culto. Eu estava para o domingo à noite, fardado, terno e gravata, tal. Para o lado de fora, eu, pastor Marquinhos e esse outro pastor junto comigo, os três olhando as pessoas chegarem. E elas chegavam de todos os meios possíveis, diferentes dos nossos. Charrete, bicicleta, a pé. Essa era a maioria das pessoas. Algumas outras com ônibus que a prefeitura cedia para o pastor Marquinhos, para poder trazer as pessoas para a igreja para o culto. E algumas outras no carro do pastor, que tinha um diácono que ia lá buscar e voltava o tempo inteiro com o carro, com a Paraty lotada de gente. Abriu o porta-mala, saiu um monte de gente. E eu estava ali no cantinho olhando, um terreno grande assim da igreja, uma luzinha fraca no cantinho olhando, as pessoas chegarem para o culto. E de repente vem uma mulher assim numa bicicleta com um filho na frente e outro atrás. E a mulher, ao invés de parar no lugar onde todos estavam ali deixando as bicicletas, ela veio na minha direção. Ela veio na minha direção, parou na minha frente, olhou para a minha cara e disse: pastor, eu preciso que você ore pelo meu dedo. Olha como está meu dedo. Você já orou por um dedão? Eu posso levantar minha mão porque eu já. Depois dessa vez acabou calhando mais um, não sei porquê. Mas a mulher me apresentou um dedão, que ela tinha dado uma topada pedalando de manhã. O dedão dela era uma couve-flor. Ela tinha fraturado com certeza. A unha quebrada, machucado, e o dedão estava enorme, enorme. Tinha uma fratura ali com certeza, tinha derrame de sangue, estava roxo. Uma coisa assim, terrível. E ela vira, aí eu falei: pronto. Aí ela virou e falou: olha, mas esse meu filho aqui atrás, eu não sei o que ele tem, mas ele está com muita febre. Ele está com febrão e vomitou o dia todo. Eu coloquei a mão no menino, coloquei a boca, eu fazia isso com os meus filhos, né? Coloquei a boca assim. E vi o garoto ardendo, quente. Ah, não teve dúvida. O médico, o falso médico aqui virou para o pastor Marquinhos e disse assim: Marquinhos, onde é que tem um hospital para a gente levar essa mulher agora? Essa criança vai morrer, essa mulher vai perder o dedo. Ele virou para mim na maior calma do mundo e disse assim: meu querido, não tem nada. Posto de saúde aqui funciona de segunda a sexta. Agora o Moarama está uns 45 minutos de carro. Esquece. Aqui a gente cuida, sabe como? Vamos orar. Pega o olhinho. Pegou o olhinho, nós de joelho no chão, no terrão, e ungindo um dedão da mulher. Depois pegou a criança, ungimos uma criança, oramos com a criança. E eu confesso que eu fui para o culto com pouca convicção de que aquilo ia dar certo. E eu fui para o culto. Mas eu obedeci, né? E obedeci, ouvi a voz de Deus. Pastor Marquinhos, o líder daquela obra, e fizemos. Amém. Estou no culto. Tinha umas cadeirinhas para sentar dos pastores, lá de lá assim, de ladinho. Eu estou lá sentado, esperando minha vez de falar. E estava no louvor. E estou lá no louvor. E o louvor veio uma música daquelas bem animadas. E o povo pula que pula. E de repente eu vejo pula. E parecia uma perereca. A mulher do dedão. E a mulher pulava, mas ela pulava. E meu coração pulava junto. Ai meu Deus, o dedão.
A mulher não tinha condição de andar, nem de pedalar bicicleta. Ela estava pulando e pulava. Eu sei que eu ministrei a palavra, saí do culto e encontrei o filho que estava vomitando com febre, brincando com as outras crianças e comendo areia no parquinho. Que o Senhor nos livre de sermos falsos médicos. Porque por mim mesmo, o máximo que eu podia fazer é botar a mulher no carro e levar para um hospital. É o máximo que dá para fazer. Mas como Deus é gracioso, soberano, e o poder, dunamis dele opera através da minha vida e da sua vida, não só da minha porque eu sou pastor, mas de qualquer um de nós, tacamos mãozão no dedão e na testa da criança, problema resolvido. Será que nós vamos ter que nos enfiar em Autônia, em um lugar mais longe, para a gente ficar mais dependente do poder de Deus? Porque aqui a gente recorre logo ao que é fácil, né? Está com problema? Vai para o Einstein, vai para o Sírio, vai para o Oswaldo Cruz. Qual outro hospital mais fantástico aqui em São Paulo? Todo mundo tem um convênio médico, né? Só não vai para o SUS, em nome de Jesus, senão vai precisar de oração 2 vezes. Né? De repente, fazer o quê, né? Mas de fato, o que nós precisamos mesmo é do Senhor. Se nós entendêssemos o poder que há quando nós invocamos o nome dEle e quando nós depositamos fé de que tudo aquilo que Ele já fez por nós na cruz valida em nós a cura, não ia ter problema difícil. Não ia ter problema difícil. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós somos igreja. E infelizmente no universo cristão está cada vez mais, as pessoas estão contaminadas por essa ideia do tudo rápido, tudo é dinheiro, tudo aqui e agora. Lembra do programa do Silvio Santos? Tudo por dinheiro? Tudo é prosperidade, tudo é... prosperidade é se eu tiver carro, casa, viagem, dinheiro no banco, amante argentina, dinheiro na Bíblia, aí eu sou próspero. Casa em Miami, que hoje ter casa em Miami é bacana, né? Pastor com casa em Miami fica mais chique. Eu estou cuidando da minha em São Paulo, ó, a duras penas. Não olhem para mim espantados, não. Porque aqui nós estamos falando de algo que diz respeito à minha vida e à sua vida. Nós estamos dizendo que eu e você, nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa de colocar o poder de Deus presente na nossa vida e na vida das pessoas. Nós estamos aqui para fazer a diferença. E como eu disse no começo, se o pastor nos dá essa oportunidade, se ele e a Lilian são a nossa cobertura, nos propiciam isso, para nós, o que fica é colocar em prática. Aprender, obedecer e colocar em prática. E se o iPad funcionar de novo, vamos lá. Eu acho que é o meu dedo. Vamos fazer assim? Eu coloco aqui. Para. Só um minutinho. Pronto. Tem uma passagem que eu quero ler com você. É um texto da palavra de Deus que expressa melhor esse princípio que nós estamos tratando aqui hoje à noite. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, por gentileza, em Lucas 13, de 11 a 13. Está aí na tela, mas está bem ruim de enxergar. E se você puder ler na sua Bíblia, nós vamos acompanhar melhor juntos aí. Lucas 13, de 11 a 13. Uma outra coisa imperdoável que a madame não ia me cobrar agora é que falta o meu lenço, né? Então eu estou aqui com uma toalhinha enxugando o calorzinho que está aqui. Mas glória a Deus, amém. E o texto diz assim, preste atenção. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. 18 anos que a mulher estava enferma. 18 anos essa mulher tinha um problema de, acho que é lordose a palavra correta, e ela estava curva, ela não conseguia se endireitar. Já viram alguém assim? Parece um corcunda andando todo torto.
18, né, em hebraico, Elehaim, vida. Essa mulher passou a vida inteira exatamente assim, dobrada. E uma mulher passou uma vida inteira dobrada. Você já se pensou em você passar uma vida inteira olhando para baixo, sem poder olhar para cima? Já imaginou isso para você? Uma vida inteira olhando para baixo e nunca olhando para cima? Mas eu quero dizer para você que muitas vezes o meu comportamento e o seu se assemelham justamente a isso. Porque, na verdade, fisicamente, isso é um limitador. Você não consegue andar sem olhar para frente. É muito fácil você dar uma cabeçada, acertar um poste, fazer alguma coisa que está diante de você e você não vê. E espiritualmente, não é muito diferente. Espiritualmente, quando nós não podemos olhar para o alto, quando nós não podemos olhar para Deus, quando o nosso foco não está nele, a chance de a gente tropeçar ou dar trombada em alguma coisa é enorme. Quem aqui já não experimentou uma trombada? Ou várias? Ainda bem que eu não estou sozinho, glória a Deus, aleluia. Quando a gente olha para o chão, a gente não consegue enxergar o que está na frente da gente, quanto mais o que está no alto. E quantas vezes isso significa para nós uma vida de privação? Uma vida normal é enxergar as coisas de uma perspectiva diferente, é enxergar as coisas da perspectiva de Deus. Eu imagino que durante a maior parte da vida dessa mulher, tudo o que ela viu, e muitas vezes o que nós vimos, sabe o que foi? Começou olhando o próprio umbigo. Quem já viu o próprio umbigo? Tem alguns que estão mais prósperos, o umbigo está um pouquinho mais visível, né? Eu ainda estou um pouquinho liso, um pouco, mediamente. E depois você vê o chão à sua frente. É até o momento que você só olha os seus passos, o seu caminhar. Você não vê absolutamente mais nada, coisa nenhuma. E ela foi impedida de viver uma vida plena do poder de Deus, uma vida plena do plano de Deus para a vida dela. Agora, mas como é que será que isso aconteceu com essa mulher? O que será que se deu, né? Qual foi o fator desencadeador? E eu aqui quero fazer um parênteses com você a respeito de algo que, se o Senhor permitir e o Ares concordar e sacramentar, eu vou ter o ano que vem inteirinho para compartilhar com você, que é o caráter do princípio da autoridade, submissão e fidelidade. Obedecer é algo fantástico. E por isso precisa de um ano inteiro para compartilhar, que é para a gente entender direitinho como é benéfico obedecer. A autoridade, isso é imprescindível para a minha vida e para a sua vida. Quando eu digo que a autoridade está aqui, eu não fico babando o ovo nem jogando confete, porque isso não adianta nem para mim nem para você em nada. Mas reconhecer de fato o que isso pode produzir, eu já testemunhei para vocês. Faz chover no deserto. Tenha certeza disso. E se você se lembrar lá em Gênesis, no capítulo 3, da metade para frente, você vai ver que, aliás, você já viu, você já leu certamente, a respeito da queda do homem. O homem convivia com Deus todos os dias. E o homem tinha essa comunhão livre com Deus. Ele conversava e recebia de Deus. Não havia intermediário. Eles eram bons amigos. Estavam juntos. Se encontravam juntos para um happy hour todos os dias. Mas Deus fez uma advertência. Senhora, entre mim e você há algo. Há uma hierarquia. Eu sou, você não é. De modo que eu estou dizendo a você, tudo aqui para você está ao alcance. Mas aquela árvore ali, você não toca. Certo? Certo. A uma ordem deve corresponder obediência. O que foi que aconteceu? Qual foi a iniquidade? Até então não havia essa conotação pecado que nós conhecemos. Qual foi a iniquidade cometida naquele momento? Adão arrumou uma amante argentina? Não foi. Adão pegou um carro esporte, andou a 200 por hora, ultrapassou o limite de velocidade? Não tinha nem carro. Adão falou um palavrão? Também não. Adão roubou um banco?
matou alguém. Foi isso que aconteceu? O que aconteceu de fato? Adão desobedeceu a Deus. Mas o interessante é que se você continuar lendo o capítulo 4, logo em seguida, já fala de Caim e Abel, já fala da descendência do Adão e da Eva, fora do convívio de Deus, fora do poder de Deus, fora da vontade de Deus. E imediatamente entre os dois filhos surgiu o quê? Contenda, ciúme e morte. A contenda, a inveja, levaram à morte. Desobedeceram também. Aliás, desobedeceu. E a coisa terminou em morte. Gente, obedecer é algo muito, muito, muito sério. É um contexto muito importante que nós temos que compreender. Porque a autoridade sobre a minha vida e sobre a tua vida é uma cobertura que nos protege de enfrentar um monte de coisas. Ou de carregar sobre as nossas coisas, sobre as nossas costas, outro tanto de coisas. O que essa mulher fez, na verdade, foi dar vazão à sua alma. Como eu e você já tínhamos a oportunidade de fazer, ou ainda temos. O meu coração, olhando para essa situação, vê uma mulher que, ao longo da vida, foi se amargurando. E foi jogando sobre si um monte de coisas, um monte de fardos pesados. Um monte de coisas que foram acontecendo porque ela estava em desobediência. Porque ela não estava debaixo de cobertura. Hoje em dia, isso é uma coisa muito comum e comum na vida das pessoas. No mundo de hoje, assim como naquela época, as pessoas viviam se sobrecarregando com o peso da religiosidade. Eu disse para você aqui, religiosidade não leva você ao poder de Deus. E tem gente carregando esse fardo e achando que Deus é pesado, que as coisas de Deus são duras, difíceis, chatas, desagradáveis. Que precisa mudar de igreja para ver se naquele lugar é mais fácil, naquele lugar é mais tranquilo. Tem gente, crente pipoca, já ouviu falar? Não. Pipoca aqui, pipoca ali. Porque não consegue se firmar em lugar nenhum. Preso na religiosidade. Tudo tem que ser certinho, bonitinho. Olha para o irmão do lado e vê logo o quê? Um pecador. Eu não, mas ele é. Esse não é um bom lugar para mim. Tem o peso da religiosidade e tem o da reputação. Tem pessoas que não confessam a transgressão e não são curadas dela, porque a Bíblia é clara em dizer que se nós confessarmos a Deus a nossa transgressão, Ele é fiel e justo e nos perdoa. No entanto, se nós confessarmos aos outros, nós somos curados. E tem pessoas que não têm essa liberdade. E o que acontece? Vão jogando um peso nas costas. E vai ficando com as costas pesadas. As pessoas do compromisso social. Tem gente que está na sensação de tudo que faz tem que ser visível, tudo tem que estar na caras. Se tivesse uma caras evangélica, ia ser uma coisa assombrosa. É mais um fardo que a gente põe nas costas. A igreja não é um compromisso social. A nossa igreja é um compromisso com Deus. É um compromisso uns para com os outros. E um outro fardo pesado são as conquistas pessoais. Quantos anos da vida, muitas vezes, nós perdemos tentando a todo pano conquistar coisas das quais nós sequer temos a oportunidade de usufruir. Quantas vezes o que nós fazemos é colocar sobre as nossas costas desafios que não levam a nada. A maioria há coisas que a gente não aproveita para absolutamente nada. Satisfações pessoais, conquistas pessoais. Agora, o principal peso de todos é a iniquidade. Nós temos que lembrar que uma vez que nós nos dispusemos a entregar voluntariamente a nossa vida ao Senhor, faz parte do compromisso viver afastado do pecado. Colocar de lado as velas práticas. Se permitir ser transformado.
Mas como é que nós podemos ser transformados se muitas vezes tudo que a gente sabe fazer é criticar o irmão que está do lado? Se muitas vezes o que nós sabemos fazer é pegar aquilo que é orientado, a direção que é dada pela autoridade sobre a nossa vida, e fazer exatamente o contrário. Como é que você acha que vai ficando as suas costas e as minhas costas? Quando você vê, você começa olhando para o teu umbigo. Primeiro para o teu eu. Eu preciso disso, eu necessito daquilo, eu isso, eu aquilo, eu outro. Depois você vai dobrando um pouquinho mais e você não consegue enxergar nada além do seu pedaço. Das suas conquistas, das suas coisas. E por fim, o único caminho que presta é onde os seus pés pisam. Qualquer outra coisa que te for ensinada, qualquer advertência que te for feita a respeito de uma pedra, de um poste, de qualquer coisa que esteja no caminho, você rejeita. E aí, além de torto, você trupica e quebra os dentes. Infelizmente, esse fato é muito mais comum do que a gente pensa. E é por isso que o pastor Alex colocou aqui, e é interessante, que cada igreja tem uma característica. Quando você estuda as igrejas do Apocalipse, você vê que as pessoas tinham um comportamento social diferente. Elas tinham a influência do meio em que elas viviam. E algumas delas apresentavam essas ou mais características. Aliás, se nós reunirmos todas elas, nós vamos encontrar certamente boa parte ou a maior parte de todo o fardo que estava sobre as costas dessa mulher. Toda a tradição, toda a religiosidade, todo o pecado, toda a irresponsabilidade, toda a insubmissão, todas as coisas que não provêm de Deus, mas provêm de nós mesmos. E a gente leva aquela vida de esforço, e nunca manifesta o poder de Deus. Eu faço uma pergunta: como é que eu posso, como é que você pode, como é que nós podemos curar alguém, levar o poder da cura à vida de alguém, se nós não formos curados primeiramente nós mesmos? Como é que olhando para o chão eu posso enxergar a necessidade da minha irmã que está na bicicleta? Como é que olhando para o meu próprio umbigo eu posso entender a vontade de Deus que vem do alto? Como é que eu vou escutar o que a minha autoridade está direcionando se os meus ouvidos só querem ouvir aquilo que me interessa? Aquilo que me convém, aquilo que me convence. Porque para muitos de nós vamos ser convencidos de que isso é bom. Eu me lembro que um dos livros que eu mais estudei a respeito dessa coisa de autoridade, o pastor que escreveu o livro, ele diz que ele foi levantado para ser pastor de jovens numa igreja grande, uma igreja numerosa. E ele ficou muito feliz com a incumbência. Ele tinha 4 ou 5 pastores auxiliares a serviço dele para exercer esse ministério. Uma coisa muito bem estruturada. Ele então se dedicou a visitar várias igrejas onde o projeto com os jovens estava dando certo, onde a coisa funcionava. E ele encontrou um lugar onde os membros da igreja, juntamente com os jovens, os líderes, estavam fazendo um movimento de festas. Então eram festas como essas festas de faculdade, nos Estados Unidos ainda é mais comum do que aqui. E as pessoas se reuniam então em festas. E essas festas eram uma estratégia de evangelismo. Os jovens colocavam músicas de acordo com a tribo de cada um. Então colocavam rock evangélico, sem o pessoal perceber que era uma mensagem de Deus. E o outro uma música mais moderninha. E tinha toda uma estratégia lá com salgadinho, comidinha e coisas. E durante a festa, esses jovens iam falando de Deus e do poder de Deus, da transformação na vida deles, e dos exemplos das coisas que eles enfrentavam. E falando de jovem para jovem, de acordo com o dia a dia de cada um, de acordo com a amizade, o ciclo de amizade de cada um. Isso funcionava e a igreja cresceu, e os caras tinham 3.000 jovens. E reuniões se multiplicavam. E essa era a estratégia para aquela igreja. E ele gostou da estratégia. E ele foi aprender com esse pessoal como fazer isso. Mas antes de aprender, ele virou numa reunião de colegiado, como nós fazemos, e colocou a ideia. E o pessoal, a princípio, concordou com a ideia. O pastor ouviu,
As pessoas concordaram e ele foi lá estudar o troço. Então ele passou 6 meses estudando o negócio. Como colocar em prática, como era que aconteciam as coisas. E depois mais 6 meses com a equipe dele, estruturando para colocar o negócio em prática. 1 ano de planejamento e aprendizado para colocar essa ideia em prática. Ele está pronto, a equipe pronta, motivada, datas marcadas, pessoas já levantadas, tudo prontinho. E um dia o pastor chama ele na sala e ele fala, agora eu vou saber a data do meu startup. E o pastor vira para ele e diz, eu estava orando e Deus colocou no meu coração claramente, essa ideia não é para nós. Nós não vamos fazer isso. Eu não preciso dizer para você que a contrariedade fez um bolo no estômago dele. Ele passou 1 hora argumentando com o pastor. E tudo que o pastor respondia para ele era, mas Deus falou comigo, nós não vamos fazer isso. Não é para nós isso. Mas é 1 ano e... O pastor não mudou o discurso. E ele foi embora para casa. E ele chegou em casa vomitando. E a Sara dele acalmou a terra, sarou a terra dele, acalmou e falou, calma meu querido. Você tem que entender que você fala de princípios de autoridade, mas você não pratica princípio de autoridade. Por mais que você tenha se empenhado, você tem que crer que Deus fala com a autoridade que está sobre você. E se a autoridade diz que sim, é assim que vai ser. Ponto. Nada do que você fez foi perdido. Pelo contrário. Você teve uma oportunidade muito boa. E aprendeu mais coisas a respeito do reino de Deus. E conversou com ele e tudo mais. Ele não foi curado assim na primeira conversa, não. Demorou um tempo para esse negócio digerir. Mas o dia que o pastor virou para ele e trouxe a ideia para aquela igreja, para aquele corpo local, trouxe a direção de Deus de como agir naquele ministério de jovens, ele colocou em prática o que foi dito. Ele passou a ter o dobro de jovens do que o outro ministério tinha. Não é a visão, mas é uma visão que Deus dá. Cada igreja a sua característica, cada um segundo aquilo que Deus instrui. E é por isso que nós temos um anjo para cada igreja, um líder para cada igreja. Nós aqui somos muitos pastores, e na multidão de conselheiros pastorais, pastoralistas, tentam tirar alguma coisa. Às vezes não tiram nada de bom. A gente fala um monte de coisas, mas não resolve. Por quê? Porque não bate com a direção de Deus. Não bate com a vontade de Deus. E por melhor que seja a nossa estratégia, por mais teológica, por mais bem formada que ela seja, ela não vai levar absolutamente nada se não estiver conectado na fonte, no dínamo, no Senhor. É Ele quem vai fazer a estratégia ser vencedora. E não adianta eu copiar o que acontece ali para cá ou de lá para lá, porque isso não resulta em absolutamente nada, senão em frustração. E é por isso que eu digo que nós aqui somos privilegiados. Somos privilegiados porque nós temos a presença de uma liderança que gosta de compartilhar e que também gosta de ouvir. E porque nós temos liberdade para exercer os nossos ministérios sem ficar jogando fardo nas costas, sem ficar se sobrecarregando. Aliás, eu digo mais a você, uma advertência, nós fazemos aqui todo ano em comunhão, somos fortes. Nós somos fortes se você estiver reto. Porque tem gente que sobe aqui toda vez que chama, e sobe aqui 18 vezes. Depois, no meio do caminho do ano, querido, você não vai aguentar. Você botou no teu trem muita carga para a sua locomotiva puxar. Não aguenta. Abre o bico. Concentre-se em ouvir de Deus, em fazer a vontade de Deus, em manifestar o poder de Deus, naquilo que Deus te direciona de fato. Tem coisas que te atraem, tem coisas que você sente necessidade de colaborar. Mas se você colaborar com aquilo que você não foi chamado, não vai vingar, não vai permanecer, não vai em frente.
Quando Deus direciona, quando Deus chama, Ele capacita. Ele capacita. E as coisas acontecem de uma forma extraordinária. Nós ontem, quem esteve aqui ontem no jantar de ação de graça? Levanta sua mão. Meu Deus. Senhor, dê graça ao teu povo para que eles sintam graça de estar juntos em nome de Jesus. Porque é gostoso estar junto. Tenho certeza que ontem a maioria teve um programa para fazer. Mas o programa melhor você perdeu. Foi estarmos juntos uns com os outros. Comemos pizza feita no forno lá do fundo. E foi uma bênção. Não foi uma bênção, pastor? Foi uma delícia. O que o gostoso é estar junto. Eu vou de mesa em mesa, porque eu falo mais que a boca mesmo. Converso com todo mundo. E saio feliz da vida e de saliva seca. E meu coração todo alegre de ter participado. E é esse tipo de alegria que nós temos que movimentar, é isso que nós temos que ter. Ontem, antes disso, o pastor Elenice havia conversado conosco e falou com a Mari, que está à frente do Ministério de Intercessão, para que nós estivéssemos fazendo aqui um movimento de intercessão, um movimento espiritual, para ungir as cadeiras, para dar uma limpeza espiritual no prédio. Nós temos um prédio bem orgânico, aqui funcionam muitas coisas, são 54 salas ocupadas e um monte de gente que entra e sai daqui. E a gente não sabe de todas as coisas a respeito de todo mundo que entra aqui dentro. Espiritualmente falando, muitas coisas estão ligadas e acontecem. E eu vim para cá com uma expectativa boa, mas não tanto. Meu Deus, nós estamos aqui em 13 pessoas, né? 12 intercessores, 13 intercessores. E começamos, Nicolas estava a turma do telhado, né? O Nicolas da turma do telhado, cadê o Nicolas? Começamos, Marcelo junto com ele, pelo telhado. Nós fomos dividindo e começou do telhado da igreja e nós fomos até o porão. E nós ungimos todas as coisas e oramos a respeito de todas as coisas, liberando e clamando o poder de Deus, e ungindo e liberando e expulsando e limpando. Fizemos uma faxina espiritual, de fio a pavio, completa. E ungimos cada cadeira. E oramos por cada pessoa, por cada coisa, por cada detalhe. E nós saímos daqui alegres, de bateria carregada, não foi assim? Conectados no Senhor. E sem surpresa nenhuma, a noite foi uma bênção. A noite não foi uma bênção porque nós somos os 13 fantásticos. Tem o quarteto fantástico? Não, nós somos os 13 fantásticos. Não foi por isso. A noite foi uma bênção, porque eu e você temos o poder de, conectados em Deus, fazer a vontade de Deus, exercer o nosso chamado, mover os dons do Espírito que estão em nós, e preparar o ambiente do ponto de vista de Deus, para que coisas poderosas aconteçam. Os testemunhos foram lindos, a pizza foi uma delícia, todo mundo trabalhou, até quem estava de pé quebrado andou para cima e para baixo. Mari mancando, emprestou a meinha antiderrapante dela para a Mari, que estava com salto alto e não aguentava andar. Chega uma hora que eu catei a Mari, senta aqui. Ela sentou lá ao meu lado e falei, senta aqui, mulher, pelo amor de Deus. Se deixasse ela andar, até cai dura. A Andréa Biroca andou para lá e para cá de muleta. Meu Deus. O pessoal que fez a massa, o Vlad está com o pé inchado lá do forno. Mas tudo feito com alegria. Tudo feito com prazer, com o privilégio de servir como quem serve a Deus. É por isso que na comunhão nós somos fortes. Nós somos fortes quando nós temos comunhão, quando nos ouvimos de Deus, obedecemos e aí nós manifestamos a vontade e o poder dele. Isso é que faz uma igreja vitoriosa. Não é 1 milhão de pessoas, nem 1 milhão de eventos, nem shows pirotécnicos. Não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é nós termos pessoas dispostas, gente curada, sarada, que coloca a sua vida diante de Deus, coloca os seus problemas, as suas coisas diante de Deus e se permite ser transformado. Porque a mais bela característica do nosso Deus é transformar maldição em bênção. Todo dia que eu olho no espelho eu digo, Deus, só o Senhor. Isso posto,
aí nós vamos ser o canal do médico dos médicos. Porque doenças existem várias, sortidas, problemas idem, mas um é o que cura, um é o que liberta, um é o que opera. E nós somos muitos operadores desse poder de Deus. Quando nós nos submetemos à autoridade, quando nós ouvimos a sua voz, nos permitimos ser trabalhados, curados, modificados, transformados. E aí nos dispomos e colocamos em prática os dons que Deus tem compartilhado igualmente para cada um de nós. Igualmente. Todos nós aqui somos instrumentos úteis nas mãos de Deus, desde que a gente obedeça. Ou palavrinha difícil, né? Obedecer. Aí governo, sou contra. Não é assim? Eu até esqueci das minhas projeções, pastor. E concluí a mensagem. Glória a Deus. O desejo do meu coração nessa noite é que você entenda que não importa essas igrejas que acontecem fora, não importa as coisas que acontecem em outros lugares. Não diz respeito a nós. Mas o que acontece aqui dentro, isso sim diz respeito a mim e a você. O bom andamento dessa obra não é responsabilidade só da nossa autoridade delegada. É minha e sua responsabilidade. Um jantar de ação de graças não acontece só porque existe um testemunho. Muita coisa está envolvida nisso. Até como é o nome da nossa ajudante que vem lavar a louça aqui pela manhã? Que é a nossa funcionária aqui na igreja? A Avelina. Inclusive, com certeza, a Avelina. Porque ela vem lavar a louça de tudo que nós fizemos. Tudo é importante. Não há nada que se destaque. Nós somos um corpo. E eu creio, sinceramente, o pastor Alex colocou isso, e nós temos recebido isso juntos há um grande tempo aqui, todos os pastores, nós temos recebido de Deus, que Deus tem um tempo para nós aqui agora, que não é tempo a perder. É um tempo especial. Eu e você vamos ter o privilégio de participar de um tempo especial. De encher cadeira e de cuidar daqueles que vão estar sobre essas cadeiras. De ser curado e também de curar. De receber e de transmitir. Muitas coisas vão tentar atrapalhar. Muitas coisas vão tentar impedir. Mas lembra que o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas elas. Sobre toda circunstância. Sobre toda preguiça, toda má vontade, todo desânimo. Quando nós nos rendemos a Ele, nada é impossível. Com Deus, tudo é possível. Até aquilo que a gente nem imagina. E Ele tem olhado para nós e dito, eu vou fazer a minha obra nesse lugar. Você vai participar? Porque se você não participar, meu querido, eu vou arrumar quem participe. Eu não sei você, mas eu estou fazendo esse alerta porque eu não quero ficar de fora. Cada dia mais eu tenho certeza de que eu voltei para cá na hora certa. Eu cheguei na hora certa. Isso aí é uma coisa que só se discerne espiritualmente, não dá para explicar com palavras. Nem com planos humanos. Mas Deus, Deus é especial. Deus é maravilhoso. Olhe bem para a pessoa que está do seu lado, porque você vai trabalhar com ela muito mais do que você pensa. Vocês vão estar mais próximos do que vocês imaginaram. Porque Deus vai promover isso no nosso meio, em nome de Jesus. Nós somos comunhão cristã apostólica. Comunhão é tudo em comum. Tudo em comum. E nós vamos chegar nesse ponto sim, em nome de Jesus. E vamos trazer outros. Amém? 6. Por favor,
entendam-se por avisados da parte de Deus. Amém? Não fiquem de fora. O Senhor começou nessa manhã e quando Ele começou a ministrar, eu comecei a congelar. Porque eu disse, Deus é maravilhoso. Tudo que o Senhor tem dito é especial. E eu realmente falei isso de manhã e vou repetir agora à noite. Eu me sinto privilegiado por estar aqui e por fazer parte desse mover. E eu quero que você se sinta igual. O que eu quero transmitir para você é esse incentivo. É essa vontade de se colocar debaixo desse poder de Deus. E desse princípio fundamental de autoridade e obediência. Autoridade e obediência traz compromisso. E não é compromisso com homens, é compromisso com Deus. Amém? Glória a Deus.